Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Eu sou a Ana Paula Rabelo, eu sou a Declarando Bitcoin e antes de mais nada, toca a sineta aqui para acompanhar os nossos conteúdos, dá o legal para nós aqui no canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Esse vídeo aqui nós vamos falar de contratos futuros. É um assunto que todo mundo me pede. Então, antes de mais nada, faz isso que eu estou pedindo aqui, que é para que a gente venha carinhosamente toda semana trazer assuntos como esse aqui para vocês, ok? Gente, muita gente me pedindo esse conteúdo. Então, fica comigo até o fim para entender essa problemática. Gurias, toca a vinheta aí, por favor. Então, pessoas, queridos bitcoiners, vamos para o assunto mais pedido aí da galera, que é o assunto futuros. Por que ninguém fala de futuros? Por que eu também não gosto de falar de futuros e que pese eu faça apuração de futuros e imagino que todo mundo faça apuração de futuros. Já vi contadores, colegas, já vi sistemas que excluem, né, futuros, né, da contabilização, da apuração, por justamente não ter certeza do tratamento tributário. O que isso quer dizer? Até hoje a gente não teve um posicionamento oficial da Receita Federal com relação à operação de futuros, né? E uma coisa que eu costumo dizer muito quando me perguntam sobre futuros é: cuidado, porque futuros não são criptoativos, são contratos baseados em criptoativos. E, na verdade, a gente tem criptoativos nos contratos futuros quando do creditamento dos lucros, né, dos rendimentos auferidos pelas operações nos contratos lá na nossa conta de spot. Ou ainda quando o débito desses prejuízos lá no nosso colateral, certo? Então, eu vivo dizendo isso assim: não levem contratos futuros, alavancagem, etc., porque até o pessoal alavanca e acha que vai tudo para iene, extrapola o limite de cara, né? Então, não. Futuros não vão para iene. Futuros são contratos, não são criptoativos. O que é criptoativo aqui é o resultado do futuro, ok? Isso tem que estar muito claro para vocês. Sobre isso não há dúvida alguma. Sobre a tributação de futuros, porque as pessoas evitam falar justamente por esse medo da Receita nunca ter se manifestado sobre o assunto. Para falar como eu faço, eu trouxe aqui um exemplo de um menino que me deixou até agora, inclusive ele deixou isso faz 5 minutos lá no Instagram, né? Eu vou usar o exemplo dele. Trouxe também um exemplo aqui de um extrato, né, de uma exchange, que no caso aqui é a Binance, um histórico de transações, onde eu vou mostrar para vocês aqui alguns itens. E trouxe alguns pontos aqui que a gente vai falar sobre legislação tributária, né, que é exatamente com relação a contratos futuros, que, como eu sempre digo, podem ser de criptoativos, como pode ser de soja, feijão, arroz e os cambal. Gente, muito importante, mercados futuros. Vamos pensar assim: se a gente opera mercados futuros aqui no Brasil em bolsa de valores, né? De que forma isso é registrado? Isso é registrado aonde? O resultado desses contratos futuros vai entrar lá no imposto de renda. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. É o imposto de renda, que tem a parte de renda variável, e nessa parte de renda variável eu printei para vocês 2 pontos. O primeiro, que aqui fala quando, né, no Brasil, certo? Tu vai jogar aqui os resultados de futuros, e aqui o cálculo é feito em 15%, ok? Diretamente. Isso é uma operação de futuros aqui em bolsa no Brasil, certo? Então, isso passou aí para vocês. Pergunto: vocês acham que cabe colocar nisso que eu mostrei para vocês, está aqui na minha mão, vocês já olharam aí em tela, vocês acham que cabe colocar o resultado de contratos futuros de vocês? Não, não cabe. Que já diz que é
Isso, operação no Brasil. Então, contratos futuros de cripto não são permitidos no Brasil, são feitos em exchanges no exterior. Já por si só está excluído daqui. Ele não vai entrar aqui. O que nos resta? Nos leva a crer que, uma vez que isso acontece em exchanges no estrangeiro, então isso é uma aplicação no estrangeiro, certo? Das aplicações no estrangeiro, o que a gente tem? A gente tem uma confusão geral aí com o quesito aplicação financeira no exterior, tá? Algumas delas aqui, uma delas eu vou trazer para vocês aqui. A gente tem vários contraditórios aí na questão dessa tributação no estrangeiro, principalmente com relação a mercados futuros e não só com relação a cripto, com relação a outros mercados também. Eu vou falar para vocês aqui de uma solução de consulta que é a COSIT número 84 de junho de 2021, tá? Essa eu vou ler, Augusto, eu não vou ler ela inteira, mas eu vou ler um trecho para vocês dela. Ganho de capital apurado na alienação de bens ou direitos e na liquidação ou resgate de aplicações financeiras adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira é tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física em conformidade com o disposto no artigo 24 da medida provisória 2158/35 de 24 de agosto de 2001. É isento de imposto sobre a renda o ganho de capital auferido no resgate e ou alienação de cotas de ETF realizado em bolsa de valores no exterior por residente no Brasil, quando o total dos valores dessas operações financeiras em determinado mês for igual ou inferior a 35 mil. Na própria lei há uma certa confusão com relação ao que é o montante de operações ou o que é resgate, tá? Vamos para a nossa realidade lá em mercados futuros. E isso aqui, tá? Quando a gente fala aqui em limite de isenção de 35 mil, a gente está falando disso aonde? Lá no mesmo item, no ganhos de capital, certo? Lá em ganhos de capital, conjuntos de bens de mesma natureza. Então, seria objeto, sim, de ganho de capital lá no nosso imposto de renda. De que forma? Lá no GCAP também. Agora, o que é resgate ou o que é aplicação? Aí entra outro caso. Como é que se apura o ganho de capital, por exemplo, de um contrato futuro? Na verdade, a gente tem o resgate do contrato. O que é o resgate do contrato aqui? Então, isso deixa margem a gente entender se sim os lucros ou se sim a venda, a liquidação dos contratos em si. Então, realmente fica confuso. A gente entende que isso fica confuso, mas vamos trazer para a nossa realidade. Eu sempre digo assim, qual é o menor risco? Eu discordo de qualquer profissional que coloque a cara no YouTube, na internet ou em qualquer lugar que seja para dizer que se a Receita Federal não se manifestou é porque não tem imposto. Não, porque a gente tem o regra geral lá na Receita Federal. O que diz o regra geral? Que os ganhos obtidos, isso está lá no perguntão, 619 a pergunta, que os ganhos obtidos com alienação de criptoativos são tributados. Eles são obtidos com alienação de criptoativos cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil reais. Aí sim serão tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro. E o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia do mês seguinte ao da transação no código de 4600. Gente, para que tudo isso aconteça, a gente gere um DARF 4600 e que a gente considere a liquidação do criptoativo. E efetivamente a gente está falando aqui na isenção dos 35 mil reais, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, na ausência de manifestação da Receita Federal estrito sensu sobre esse quesito, a minha opinião é de que sim, devem ser tributados os resultados futuros, certo? Os resultados, né?
e de que forma com o custo zero, certo? E considerados os limites já vigentes, o de 35 mil reais, de 35 mil reais. Então, teve um resultado de contratos futuros de 10 mil reais, ok? O que acontece? Esse resultado não veio para ti em reais, não houve o resgate em moeda corrente, nem em moeda fiduciária de um outro país e nem em moeda corrente nacional. Vamos pensar que ele veio em USDT, USDC ou o escambau de qualquer stablecoin. Esse resultado foi creditado na tua conta de spot. Gente, o meu cameraman aqui tá me olhando com os olhos desse tamanho. Então, assim, eu imagino que para ele isso é um assunto assim, meu Deus do céu. E para vocês, quem não opera com futuros, talvez não entenda o que eu estou falando. Quem opera entende. Por quê? Tu sabes que esse resultado, 90% das vezes, ele vem para ti em USDT, USDC, etc., numa stablecoin. Quando ele vem numa stablecoin, essa stablecoin é creditada aonde? Lá na tua conta spot, certo? E isso sim vai entrar lá na tua conta spot sem custo de aquisição. E quando que tu vai tributar isso? Tu vai tributar isso quando tu ou realizares isso, né, para BRL, ou quando tu colocar isso para jogo, para trade lá na conta de spot. Aí vamos pensar o seguinte, isso pode ser inseguro, pode não ser inseguro, poderia ter outro entendimento. De fato, a gente não tem hoje outro entendimento. O entendimento que se leva a crer hoje, e o mais simples seria esse, aplicado regra geral. Então, temos o resultado em cripto, certo? Considerando que o resultado é em cripto, a gente vai oferecer a tributação no ganho de capital de 35 mil. A gente vai sim tributar ele nos 15% quando ele ultrapassar o limite, certo? E a gente vai sim estar cumprindo com a obrigação com relação a criptoativos. Poderia ter ainda um outro entendimento, poderia, por exemplo, dizer, mas veio do exterior, ele é objeto de carnê-leão. Gente, ele é objeto de carnê-leão, vamos pensar o seguinte, para quem ainda acha que isso pode ser objeto de carnê-leão, vamos pensar o seguinte, se fosse objeto de carnê-leão, a maioria das pessoas aqui opera de pouquinho entraria até os 1.900 na faixa de isenção e ganharia custo para depois ser tributado na venda ou na realização, certo? E aí tributado no ganho de capital. Teríamos dois momentos de tributação, cairíamos naquela do primeiro carnê-leão para depois o ganho de capital. Isso para o pequeno. Para o grande, né, não faz diferença. Por quê? Porque vai acabar tributando de qualquer forma quando largar isso no spot com as demais operações. É confuso, é complexo, é complexo. Então vamos a uma situação fática, bem fática. Temos aqui um extrato, nesse extrato que eu estou mostrando para vocês, tem aqui separadas as operações, o que é spot e o que é futuros, certo? Para uma operação prática disso. Nessa operação prática, tá? Eu vou pintar aqui para vocês também o que é futuros e aonde a gente está vendo aqui futuros já é resultados ou taxas de futuros lá na conta geral, certo? Isso aqui é um histórico de transações, vocês vão usar isso para apuração de vocês. Gente, nesse caso aqui, o que vocês fariam? Fariam um mais e menos, onde nesse exemplo que eu estou colocando aqui, esse mais e menos daria um resultado de 33,96 USDT a custo zero, que é o resultado dessa linha, dessas linhas de futuros. E isso seria oferecido à tributação com custo zero, certo? Ou seja, colocou para jogo, ele vai contar lá quando tu for vender, quando tu for permutar, quando for fazer qualquer coisa do gênero.
Ah, Ana, mas então se eu sacar em BRL direto, se entrou lá no spot e eu converter imediatamente em BRL e sacar, eu posso me livrar do imposto se as tuas operações forem inferiores a 35 mil? Tese sim, tu pode. Por quê? Porque a gente não tem nada dizendo que não e estamos aqui ainda aplicando o regra geral. Gente, aplicando regra geral, aplicando aqui as operações de futuros quaisquer no exterior, a gente chegaria nesse mesmo caso, ok? Considerar a soma dos contratos futuros aí com alavancagem, etc., como alienação dos contratos todos, me parece meio forçoso. Pode vir a ter no futuro aí alguma regulamentação específica sobre isso? Pode, não temos. Até porque essa operação no Brasil aqui não é permitida. Temos um outro caso aqui que é um cenário. Esse cenário eu vou colocar aqui para vocês. O cenário é do Alexandre. O Alexandre me botou o seguinte: exemplo de cenário. Ele me passou isso lá no Instagram agora há pouco. Nesse cenário, o CPF utilizado não faz transações de criptoativos em outras modalidades, apenas futuro nessa exchange do exemplo. Em 1/6 de 2022, abriu uma conta numa exchange internacional e transferiu R$ 1.000 do banco tradicional para exchange, caindo na conta de spot como BRL. Nesse mesmo dia, ele comprou 200 USDT. Comprou 200 USDT, guarda o número. Transferiu para a conta de futuros, ok? Deixando a conta de spot zerada, ok? Ok, então menos no spot. No dia 25/6 de 2022, ele baixou da conta de futuros, ou seja, ele resgatou 2.000 USDTs. Esses 2.000 USDTs são $200, né? Que ele está aqui colocando, né? 200, vamos colocar 200 USDTs, que era o custo original, certo? Aquilo que ele colocou, que ele comprou de USDT, colocou lá no futuros, né? Mais 1.800 de lucros em futuros, ok? Então vamos imaginar o seguinte: saiu 200 e voltou 2.000 USDTs. Qual é o lucro que essa pessoa teve em futuros? 1.800 USDTs. Isso foi para a conta de spot e lá ele transformou em BRL, ficando com saldo de 10.000 na conta de spot. No dia 26, ele baixou o saldo do spot via Pix, nesses 10.000, para uma conta corrente no banco tradicional. Essa operação tem imposto? Nessa situação específica aqui, não teria imposto. Por quê? Ele ficou abaixo dos 35 mil reais no resgate, ele ficou abaixo dos 35 mil reais na venda da cripto, ou seja, ele se enquadrou em todas as questões, pelo menos as que a gente tem hoje claras, né? E, portanto, ele é isento, sim, nesse valor. O que complica? O que complica aqui, em geral, é que a pessoa que faz o resgate dos futuros, essa pessoa resgata para o spot e segue operando. Então, quando ela segue operando, sim, esse saldo que ela trouxe lá de mercados futuros, ele passa com custo zero, e esse saldo, estou falando só ao saldo do lucro, tá? Porque a ida menos a vinda aí, que seria o custo da operação, o colateral disso, esse é custo, certo? Então, dos 2.200 é custo, 1.800 sim é renda, sim com custo zero e sim oferecido a tributação em quaisquer outras operações. Nesse caso não teve, e se fosse um trader teria. E se eu deixar em hold no spot? Se tu deixar em hold no spot, não houve a liquidação. Não houve a liquidação, não houve aqui um momento de tributação. É um entendimento que pode aí no futuro
ter uma determinação diferente? Pode no futuro ter uma determinação diferente. Temos hoje? Não temos. Temos outra solução? Não temos outra solução. Temos que tributar? Sim. Pessoas que fazem grandes operações estruturadas, por exemplo, são pessoas que vão tributar o resultado dos futuros, sim, né? Pode, inclusive, a depender do montante das operações, em alíquota maior do que 15%, seguindo a alíquota progressiva lá do ganho de capital, pelo volume das suas transações, certo? Mas nessa situação aqui não teria imposto, numa situação de hold com esse o SDT não teria imposto. Ainda temos o caso de tem gente que vai me dizer para complicar, Ana, mas eu peguei o resultado em USD. Aí nós vamos entrar noutra celeuma, que é a celeuma do Forex. Se tu pegou em USD o resultado, nós estamos falando aqui de uma operação que foi creditada em moeda estrangeira, que também não é permitido no Brasil, também é feito fora, e tu está fora de uma operação de Forex, fora de uma instituição financeira, tu está numa exchange, que é uma instituição não financeira. Se tu for considerar isso aqui Forex, que também teria um limite também discutível de 35 mil reais, cairia também na mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês? É confuso? Sim, é confuso, mas aqui em todos os momentos a gente tem os 35 mil reais de isenção. Em todos os momentos a gente tem aqui a confusão generalizada, que é essa tributação tanto do Forex quanto dos mercados futuros no exterior. Então, a grosso modo, sendo muito direta, qual é a minha recomendação? A minha recomendação é aplica lá o perguntão 619, regra geral. Os ganhos obtidos com alienação de criptoativos, cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil reais, são tributados. Isso é o que tem que aplicar. Pelo menos é o que se tem por hora hoje. Mais um detalhe que as pessoas me perguntam, Ana, o que eu faço com o colateral? Gente, vamos pensar o seguinte, esse colateral das duas ou ele fica travado, ou ele sai para uma carteira e fica guardado. Em geral, a gente não tem, tem exchanges que tem essa situação do travar, tem exchanges que inclusive operam, para complicar, como garantia o teu saldo do spot, sem que seja um colateral único definido e o colateral seja o que tu tem lá em spot. Então, gente, o que eu diria? Que esse colateral ele não vai entrar em separado lá no teu estoque se tu faz diversas operações. Se tu tem só essa operação de futuros, ok, tu pode colocar lá, tem um X de colateral na exchange tal, e isso aqui é o meu estoque de criptoativos, ok. Agora, se tu tem um monte de operações, nem vai aparecer esse colateral separado lá. Onde estará esse colateral? No teu estoque lá em bens e direitos. Muita gente já ouviu de mim o seguinte, futuros são contratos. Futuros são contratos, futuros não entram na iene, futuros não são criptoativos e procure um contador. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, de fato, eu acho que quem opera futuros deveria sim fazer com um contador justamente pela problemática. Uma coisa que eu sempre falo também é não faça tributação nenhuma sem tese alguma, né? Então, assim, tenha uma tese para defender. Se tu não tens um contador e tu opera futuros normalmente, trata de procurar um contador. A gente vai ter outros casos aqui, que até são casos problemáticos, que é em um mês tu tem um resultado positivo, em outro tu tem um resultado negativo, e esses meses não se compensam. Infelizmente não se compensam. Mas dentro do mesmo mês também há controvérsias e há também entendimentos de que sim, esses resultados diários negativos e positivos, tu pode, nas liquidações dos contratos ou nos créditos e débitos disso na tua conta, ir se utilizando dessa soma algébrica, certo? Então, mensalmente, tu pode sim operando isso, apurando isso de forma a fazer uma soma algébrica. Ah, Ana, isso não caracteriza uma compensação de prejuízos? Não estamos falando de uma operação de cripto, estamos falando de uma operação de futuros. Os prejuízos e lucros dos mercados futuros estão sendo compensados
com eles mesmos nos vencimentos dos contratos e utilizando um mês base para isso, ok? É um assunto delicado até de explicar, porque às vezes até o pensamento anda, o raciocínio é mais rápido do que a gente consegue explicar. Mas na prática é assim que se dá. Isso funciona, gente, eu já fiz todos os cálculos de futuros possíveis e imagináveis desde o início até aqui. Funciona, bate, fecha e foi só como a gente conseguiu fazer, certo? Porque quaisquer outras formas aqui, tu distorce tudo. Tem um outro detalhe aqui que a gente tem que ficar atento com relação ao colateral. Quando a gente tem um prejuízo, tomou um loss, aí vocês vão querer me pegar pelo pescoço. Tomou um loss, foi liquidado. Tu tinha uma cripto em colateral e tomou um loss, foi liquidado. O que aconteceu com essa cripto? Houve uma baixa dessa cripto. Esse loss, quando debitado desse colateral, o que vai acontecer? Isso no spot, de certa forma, tu tem que fazer o que? Alienar ao teu custo médio. Então, assim, existe o fator ainda alienação do prejuízo. Por quê? Para correr o menor risco tributário. Então, assim, se por um lado a gente tem que sim caminhar um pouquinho para poder contextualizar essa tributação dentro dos 35, a gente também tem que caminhar no sentido inverso de tributar esse loss, que seria o alienar esse prejuízo, porque há de fato uma baixa lá no teu colateral. Então, gente, é complicado sim, é delicado sim, sugiro procurar um contador. A gente tem muito drama no mercado sobre mercados futuros. Então, a minha sugestão de tributação é essa. Eu assino embaixo que essa é a minha sugestão de tributação. Eu já tive alguns enfrentamentos aí nesse sentido, nenhum deu problema. A gente aplica, não há outra forma até o momento. Se vier, serei a primeira a vir aqui dizer para vocês, ok? Gente, espero não ter dado um nó na cabeça de ninguém. Acho que dei, eu sei que no meu cameraman que eu dei um nó na cabeça, mas espero ter pelo menos clareado um pouco essa questão dos contratos futuros que tanto todo mundo me pede. Então, mostrei a minha forma de fazer, mostrei aqui no exemplo que o menino me deixou como é que ficaria. Expliquei a questão do alienar prejuízos, que muita gente às vezes me pergunta. Expliquei a questão aqui dos limites, né? Que eu acho que também muita gente tem a preocupação essa dos limites, né? E expliquei também, sem querer, para vocês aqui, que de certa forma, e isso não é uma recomendação de investimento, porque eu acho futuros um mercado delicadíssimo, tá? Mas de certa forma, se tu ficar operando só em futuros e ficar fazendo contrato em cima de contrato, sim, tu acaba postergando o momento da tributação para efetivamente quando tu fizer essa realização ou liquidação. Não é uma dica de investimentos, até porque eu não opero futuros, eu acho perigosíssimo, eu já vi muita gente liquidada, mas a gente sabe que bastante gente opera, ok? Gente, sendo que tínhamos para o momento, fica um beijo grande. De novo, me curte aqui, me dá o like aqui, me segue no canal, toca a sineta para receber mais informações sobre outras coisas, né? E deixa aqui sugestões de pauta para nós que a gente vai trazer aqui para vocês, ok? Um beijo grande e até a próxima semana.